que para a gente poder se lembrar da vertical, a gente se lembra do ato de vestir, que é em pé, e da reta horizontal, que é do horizonte, que ele é deitado, assim, o horizonte. Quando a gente vê esse horizonte lá, no fundo, ele está assim, deitado, né? Gente, quando eu tenho uma reta em pé e uma reta deitada, uma de forma de coluna e uma forma de linha, esse ângulo faz um ângulo de 90 graus, que até a formação do ângulo dele é diferente. Eu não disse que esse ângulo era reto, não. Aqui é um ângulo agudo. Ângulos agudos, tem aí ó, na página 117. Ângulo agudo, ângulo que mede menos do que 90 graus. Aquele ângulo que mede menos do que 90 graus é um ângulo agudo, né? Tá aqui a resposta. No retângulo, a gente vai colocar o nome agudo. Por quê? Porque é um ângulo que mediu menos do que 90 graus, tá certo? Eu vou apagar, tá certo, gente? E vou fazer o outro. Aqui, ó. B. No B tem um ângulo desse jeito assim, ó. Aqui tem um ponto e outro ponto, não tem? Uma semi-reta e outra semi-reta. Essa semi-reta aqui, ó, ela está indicando que vai para este lado, né? Que vai para o lado direito. E essa semi-reta aqui, ela está indicando que ela vai para baixo. Elas formam a linha aqui está reta, essa linha aqui, ó, está deitada e essa coluna aqui está em pé. Vamos dizer assim, ó, linha deitada, linha em pé. Linha deitada e linha em pé. Olha como é diferente. Que eu disse que aqui é 90 graus, que é um quarto do 360. Ó, se eu dividir 360 por 4, eu vou encontrar 90. Aqui é um ângulo de 90, aqui, aqui e aqui. E o ângulo de 90 graus, ele é diferente. Olha como é o ângulo de 90 graus. Ele não está arredondado, não. Ele faz esse pontinho aqui, ó. Bota um pontinho no meio, ó. Olha como ele é diferente. Quando eu ver um ângulo desse jeito, aqui tem um ponto C e aqui tem um ponto L. Um ponto C e um ponto L. E aqui, ó, tem a vértice, que é a união de duas semi-retas, no pontinho B. Gente, olha o ângulo como é diferente. Esse ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Reto. É um ângulo reto. Aqui, ó, todo ângulo de 90 graus é denominado ângulo reto. Todo ângulo de 90 graus, ele é denominado ângulo reto, tá certo? Pronto, né? O ângulo menor que 90 graus é agudo. O ângulo de 90 graus, ele é reto. E agora nós vamos ver qual ângulo. Um ângulo maior que 90 graus. Aqui, ó. Ele tá desse jeito aqui, ó e desse jeito. Aqui, ó, a setinha indicando para ele vai. Aqui tem um ponto e aqui tem outro ponto nessa semi-reta. Aqui é um ponto L e aqui é um ponto B. Aqui formou um ângulo, né? E aqui tem o quê? Uma vértice. Essa vértice é um ponto E, tá certo? A tia disse que a vértice é um ponto que liga duas semi-retas, tá certo? Essas duas semi-retas, elas estão perpendiculares e elas se encontram num ponto em comum, que esse ponto é o ponto E. Como esse ângulo, o ângulo de 90 graus, ele está aqui, ó, a gente está percebendo que ele é maior que 90 graus. Então, ele é um ângulo que obtuso. Ele é um ângulo obtuso. Ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo, ângulo de 90 graus é um ângulo reto e um ângulo maior que 90 graus é um ângulo obtuso, tá certo? Obtuso. Gente, ó, aí naquele retângulo embaixo vocês vão colocar essa palavra aqui, ó, obtuso. Pode ler, Joana, a 2, eu vou apagar. Aqui, ó.
Pode ler a 2, Flor. Responda. O que é ângulo? Gente, na resposta daqui, pode, viu? Na resposta daqui, eu vou dizer o que está aqui, viu? Na resposta, o que é ângulo? É a região do plano limitado por duas semirretas que têm a mesma origem, né? Aqui ele está muito formal, não tá? Tia, Gente, o bota que é no um chat. ângulo? Hã? Bota no chat. Botar no chat? Vamos, já te escrever, viu? A gente vai escrever a 2, tá certo? 2, viu? Lê, Joana, a tua resposta. O que que tu colocou? Pode ler, Flor. Pronto. Região limitada por duas semirretas. Vou colocar, ó. Coloquem desse jeito, ó. Região limitada. Vou colocar assim, grande, bem juntinho, que é melhor para ver. Limitada de duas semirretas. Semi-retas. Região limitada de duas semirretas. A 2 você vai escrever isso, tá certo? Não, já que pedi, a Ana Lívia pediu para ler a 3, tá certo? Viu? Gente, aí vamos logo na. Aí tem a B, né? Quem quer ler a. Como é? Douglas, lê a B, Douglas. Quer ler a B? Aqui é a A, gente, ó. Aqui é a A. Região limitada de duas semirretas. Douglas, tá aí, Douglas? Dá não, né? Joana, lê a B, Joana, lê. Qual é o instrumento utilizado para medir um ângulo? Qual é, gente, o instrumento? Transferidor. 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 O transferidor é uma reta, assim, que ela forma um círculo de 360 graus. Pode, Giovana? Calma aí. O transferidor, ele é o círculo que ele mede 360 graus. A gente coloca o centro, o centro do transferidor, mesmo na pontinha que forma o ângulo aqui, ó. A gente vai colocar o transferidor bem aqui. O ângulo que ele formar aqui, que a gente vê no transferidor, é o ângulo que está medindo aqui, nessa união de duas semi-retas, tá bom? É porque a tia para mostrar é muito ruim assim na luz. Era bom a gente mostrando assim no papel mesmo. Mas eu vou ver se eu faço assim no papel, eu colo assim o papel e faço direitinho para colocar o transferidor, tá certo? Olha aqui, ó. A C. Quem foi que pediu para ler a C? É a tia. Eu, tia. Pode ler. Pode ler a C. Ô, tia, eu posso ler a 3? Quem foi? Dada para A Ana medir Alice o pediu para ângulo. ler a 3. É porque eu não tô vendo a criança, viu? Quem lê a 3, quem vai ler a C? Começa a ler a C. Qual é a unidade empregada para medir o ângulo? Qual é a unidade, gente? O grau. O grau. Tem também o hard, mas a gente só vai ver depois, lá no Fundamental 2. Mas a gente usa o grau. C é grau. A tia diz que se eu ver um ângulo, né? E ele pedir para medir, se você medir, não colocar em graus, aqui mede um ângulo, vamos fazer a suposição que aqui mede 30 graus, né? Gente, eu posso colocar o 30 sem colocar a bolinha? Não, eu não posso colocar o 30 sem colocar a bolinha, tá certo? Por quê? Porque aqui vai ficar só o número 30. E eu não quero o número 30, né? Eu quero que ele meça em graus. Então, eu tenho que colocar a bolinha lá em cima. Porque assim que eu ver que esse aqui é um ângulo, eu vou saber que é um ângulo de 30 graus. Gente, aqui, ó. 3. Quem pediu para ler a 3, começa a leitura. Fui eu, tia. Pois lê. Associe as colunas. Gente, eu vou fazendo a pergunta e você vai digitando a resposta, tá certo? Vocês? Eu vou dizendo ângulo reto. Aí vocês vão dizer o que é o ângulo reto. Digita. Não fala no microfone, não. Só digita, tá certo? Vamos só digitar? Aqui, ó. Ângulo reto. Ele é o quê? Mede 90 graus, tá certo?
mede 90 graus. O ângulo reto tá desse jeito assim, né, ó. Aqui, ó. Assim e desse jeito, né, ó. Aqui, ó. Aí aqui tem o A, né? Ângulo reto é aquele que mede 90 graus, tá certo? Ângulo reto é aquele que mede 90 graus, tá bom? Agora vamos dizer assim, ângulo agudo. O ângulo agudo é o quê? Hein? Ângulo agudo. Mede menos que 90 graus. Mede menos do que 90 graus, né? A B tá desse jeito assim, ó. Viu? No quadradinho tá desse jeito o desenho. Ângulo agudo mede menos do que 90 graus. E o ângulo obtuso? Hein? Ângulo obtuso mede o quê? Mede mais que 90 e menor que 180. Mais que 90 e menor que 180. O ângulo obtuso, ele tá entre essa parte aqui, que dá assim a meia-lua, né, que é o ângulo raso, e essa parte aqui, ó, viu? Aí aqui fica onde? A C, né? Pronto. Ângulo raso. O que é o ângulo raso? Mede 180. Mede 180 graus. O ângulo raso mede 180 graus. E a tia disse que se a tia desse uma volta, assim, aqui tá aqui na frente de uma mesa, e se a gente der uma volta por completo, sair de um ponto, dar a volta e voltar para o mesmo ponto, como é o nome desse ângulo? Mede quanto? Uma volta toda? 360. Mede 360 graus. Muito bem, viu? Gente, voltem aí para a página 118. Voltem aí para a página Tia. 118. Voltem, por favor, para a página 118. Hein? Viu? Vou rever uma coisinha na página 118, que já é o impulso para a nossa próxima matéria, certo? Gente, tem assim, ó, ângulos nas figuras planas, né? A tia disse que isso aqui era um sólido geométrico, né? Por quê? Porque eu posso pegar. Ele tem o quê? Ele tem aresta. Já tia lê, viu, Joana? Aí quando for na próxima aula, eu vou explicar a página 120, aí você começa a leitura, tá certo? Deixa a tia ler. Viu? Viu, Flor? Olha aqui, ó. Aqui é um sólido geométrico. Por quê? Porque eu posso pegar, ele é em 3D e ele faz o quê? Ele tem a aresta, a vértice e a face. A aresta é a linha, a vértice é o ponto que une duas arestas, né? Duas semi-retas e a face é o lado, tá certo? Pronto. Aqui eu sei, vou coisar a tabuada, viu, gente? Gente, aí aqui, ó. Eu sei que aqui é um sólido geométrico, mas se eu tenho aqui, ó, eu sou o retângulo. Aqui é um sólido geométrico? Respondam aí no chat. Aqui é um sólido geométrico? Não, aqui não é um sólido geométrico. Aqui é uma figura geométrica. Aqui é só a figura. Por quê? Porque eu estou tendo só a imagem. Eu tenho o que aqui? Eu tenho só as linhas, né, que ligam, né? Eu não posso pegar, aqui é só uma ilustração, né? Aqui é o quê? Uma figura geométrica, tá certo? Uma imagem. Só tá vendo muito bem, eu não estou conseguindo pegar muito bem. Gente, aí aqui tem assim, ó. Gente, que figura é essa? Que figura é essa? Retângulo. Hein? Quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Aqui, vocês acham que dentro desses... E vocês sabem que essa linha aqui é uma semi-reta, essa aqui é uma semi-reta, essa e essa, não é? Né? Aqui eu tenho um ponto, um ponto, um ponto e um ponto. Eu não tenho um ponto? Aqui, deixa eu fazer de outra cor. Aqui eu tenho um ponto, um ponto, um ponto e um ponto, não é? Pronto. Eu disse que um ângulo é formado
por duas semirretas perpendiculares que se ligam a partir de um ponto. Vamos dizer que aqui é um ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, não é? Então, o ponto A é o quê? A é igual a B, como B é igual a A, e A é igual a D, como D é igual a A. E o ângulo aqui são as semirretas. E agora o ângulo, como é que eu consigo denominar o ângulo? Gente, vocês acham aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, essa união ligada pelo ponto A de duas semirretas, aqui tem um ângulo? Pode dizer sim ou não, eu não vou brigar dizer nada não, eu quero só ver o que é que vocês estão pensando. E vocês acham que aqui dentro, nessa união de duas semirretas, tem um ângulo? Muito bem, gente, tem um ângulo. E vocês sabem quanto mede esse ângulo aqui? Se essa linha aqui está deitada e essa está em pé? Sim. Gente, quanto é que mede esse ângulo aqui? Vocês sabem, só olhando? De 90 graus. Muito bem, gente. De 90 graus, ó. 90 graus. Por quê? Porque eu tenho uma semirreta que ela está aonde? Na horizontal, e eu tenho uma semirreta que está na vertical. A ligação de duas semirretas perpendiculares que são ligadas pelo mesmo ponto, e eu tenho uma reta na forma de linha e outra na forma de coluna, eu formo um ângulo quadrado, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo, o nome do ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Eu disse que ele é quadrado porque aqui, ó, ele forma um quadrado. Aqui no outro quadrado eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Percebam, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Vocês perceberam que no quadrado existem 4 ângulos de 90 graus? Esses ângulos, eles ficam escondidos, mas se a gente tem uma visão mais profunda, nós conseguimos ver. Aqui eu estou dizendo, ó, que B, as semirretas B, C é igual a CB, que a semirreta CD é igual a DC e que a semirreta DA é igual A, D. Muito bem, gente. Vou explicar só mais uma coisinha, que a gente vai já sair para o intervalo. Aí eu venho com a explicação da página 120, que a Joana vai começar a leitura. Na próxima aula, viu, Joana? Você vai começar a leitura. Porque a tia lendo, a tia começa já explicando. Viu? E Olha, depois eu posso ler, tia? depois cada um vai ler, tá certo? Mas na próxima aula, deixa eu terminar aqui a explicação, que na próxima aula vocês vão lendo e a tia vai explicando. Vocês vão lendo e a tia vai explicando, tá certo? Deixa eu só terminar aqui. Eu encontrei a nomenclatura das semirretas, não foi? Aqui eu encontrei que a semirreta C é igual a semirreta B, como a B está para A está para C, como a C, a C está para B, como a B está para A, tá certo? Agora eu estou dizendo das semirretas. Eu quero saber agora dos ângulos. Dos ângulos. Olha aqui, o ângulo, o quê, ó? O ângulo a gente vai dizer aqui, ó, A, né? O ângulo o quê? Aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo A, não tenho? O ponto A é o que liga as duas semirretas. As duas semirretas, tá bom? Então, o ângulo A é o ângulo, a letra A, o vértice A é o ângulo, é o que tem o ângulo, é o vértice que tem um ângulo. Aí eu vou dizer assim, como é que eu vou dizer o nome desse ângulo? DA. O A, né, que tem o ângulo aqui, ele na união das duas semirretas, eu vou fazer o quê? Colocar um chapéuzinho nele, A, B. Viu? Por que que eu tenho que colocar o A no meio, gente? Por quê? Porque o A aqui, ó, é a união das duas semirretas. Eu não posso colocar o A aqui no final e nem o A no começo. Por quê? Porque o D tá aqui, ó. Eu vou para o A e eu vou para o D. Primeiro eu faço D,
Coloco o A, que é a união das duas semirretas com o ângulozinho, que eu estou informando que o A é o que está formando o ângulo, e depois eu tenho o B. Aí aqui, do B, o ângulo B, como é que eu vou fazer? A. Por que que eu vou fazer primeiro o A? Porque o B, o ponto B, o vértice B, ele está unindo o ponto A com o ponto C. A, o B vai ficar no meio, que é que está no ângulo, e aqui o C. Esse ângulo B aqui é desse jeito, a nomenclatura é desse jeito. Agora vamos fazer a nomenclatura do C. Vou colocar o B, o C com um ângulo, porque ele que está formando o ângulo, e o D. Quando eles disserem assim, escreva a indicação de cada ângulo. É desse jeito. A letra que tem o ângulo, tá aqui o ângulo, ela tá nessa letra. A gente coloca no meio com um chapéuzinho em cima, dizendo que aquele chapéu, aquela letra é a que tá formando, é a que tá ligando o ponto A do ponto C, tá certo? Do ponto A ao ponto C. Muito bem, vamos fazer isso, né? Diga a indicação da reta A reta do ângulo A. D, o ângulo a letrinha com o chapeuzinho e depois o B. Por quê? Porque o ângulo A, ele está ligando a semirreta do vértice D e a semirreta do vértice B, tá certo? Agora, aqui, o ângulo C. Lembrando, gente, que os pontos nós temos que colocarmos com letra maiúscula, tá certo? Eu posso colocar qualquer letra, mas ela tem que ser maiúscula. Alfabeto, a reta, eu dou a nomenclatura da reta com a letra minúscula, mas eu dou a nomenclatura do vértice, do ponto, com a letra maiúscula, tá certo? Olha aqui, ó, o C. O ângulo C, esse ângulo aqui de 90 graus, o ângulo C, eu tenho que estar no meio. Por quê? Porque ele que está unindo o ponto B com o ponto D. Agora, cada aqui do D. Aqui, ó. A, Tia. D, com ângulo e C. Pode falar. Pode falar. Pode falar, gente. Aqui, ó. O D com ângulo, a gente vai já sair, tá certo? Falta só um minutinho. O D, tá aqui o ângulo D, ele que tá unindo a semirreta do ponto A e a semirreta do ponto C. Aqui ele tá dizendo que você quer que indique a nomenclatura dos ângulos. Nós vamos ver, depois nós vamos ver o quê? No triângulo, e depois nós vamos ver o quê? A nomenclatura dos triângulos, tá certo? Viu? Gente, nós vamos ver agora, aqui, ó, nos polígonos podemos encontrar ângulos, né? A tia diz que na figura geométrica, ele não mostra o ângulo assim, né? Ele não mostra de jeito maneira. Mas se a gente tiver uma visão melhor do ângulo, a gente vai fazer o quê? Nós vamos encontrar. Eu encontrei o ângulo A, o ângulo D, o ângulo C e o ângulo D. E eu vi que no quadrado existem o quê? 4 ângulos de 90 graus. Que eu coloquei a nomenclatura dos ângulos o quê? Ó, aqui é o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E eu dei a nomenclatura dos ângulos. Eu indiquei qual letrinha, qual vértice tem o ângulo e por quais semirretas elas são ligadas, tá certo? Gente, já são 8h30, no meu celular também já são 8h30. Vocês vão para o intervalinho de vocês. Eu vou depois para o terceiro aninho e volto com vocês. Eu vou explicar aqui os ângulos no triângulo e a nomenclatura dos triângulos. Depois a gente faz a nossa correção no caderno, tá certo? Viu? Gente, até daqui a pouco. Tchau. Viu? Até daqui a pouco, gente. Tchau, tia.
Que isso, Ana Caroline? Por que você desligou meu microfone? Ah.